caso de hoje aconteceu na região metropolitana de Atlanta, no estado da Geórgia. O endereço em questão ficava em uma área mais afastada, cercada por campos abertos e bosques tranquilos, no condado de Cherokee. Era 4 de julho de 2018, o dia da independência dos Estados Unidos. A propriedade pertencia à família Ferris, uma família influente e bastante rica da região. A família Ferris era muito unida e bastante envolvida com a comunidade local. Gary e Melody estavam casados há mais de 40 anos e juntos tiveram 4 filhos: Chris, Scott, Emily e Amanda. Todos já haviam seguido seus próprios caminhos, construído suas famílias e carreiras, mas Scott era o mais próximo dos pais. Ele ainda morava na fazenda da família. Os outros filhos costumavam visitar a fazenda com frequência. Vinham acompanhados dos cônjuges e dos filhos, e as reuniões familiares eram sempre cheias de risadas e alegria. A fazenda dos Ferris era um lugar especial, palco de aniversários, celebrações e momentos marcantes. Gary e Melody amavam cada instante, principalmente pois podiam estar cercados pelos netos. Gary Ferris era um advogado muito respeitado na cidade de Atlanta. Em 2018, aos 58 anos, ele já tinha construído uma carreira sólida e admirada. Desde 1995, Gary era sócio de um renomado escritório de advocacia na capital da Geórgia e atuava na área desde 1988. Ao longo de décadas de trabalho, conquistou prestígio, credibilidade e o respeito de colegas e clientes. Fisicamente, Gary chamava a atenção. Era um homem alto, com cerca de 1,95 m e pesava mais de 130 quilos. Mas, apesar da aparência, era conhecido por sua gentileza e generosidade. Tinha um coração enorme e era querido por todos que o conheciam. No dia 4 de julho de 2018, Gary Ferris simplesmente desapareceu. O filho Scott e a esposa Melody procuraram por ele em todos os cantos da fazenda, mas Gary não estava em lugar nenhum. A propriedade era enorme e cercada por campos e bosques, e eles imaginaram que talvez ele estivesse em alguma parte mais afastada. Tentaram ligar para o seu celular, mas ele não atendeu. O carro dele continuava estacionado na fazenda, o que tornava tudo ainda mais estranho. Quando o fim do dia se aproximou, o desespero começou a tomar conta da família. Eles decidiram então verificar as câmeras de segurança da propriedade, e foi aí que algo chamou a atenção. Gary aparecia nas gravações do dia anterior, 3 de julho, mas no dia 4, o dia do seu desaparecimento, não havia nenhum sinal dele. No dia 5 de julho, toda a família se reuniu para procurar por Gary na fazenda. Eles estavam exaustos, preocupados e já começavam a temer pelo pior. Gary não levava um estilo de vida muito saudável. Ele era fumante e sofria com o peso. Por isso, a família acreditava que talvez ele tivesse passado mal em algum ponto da propriedade e não tivesse conseguido voltar para casa. Enquanto vasculhavam a área, Chris e Scott fizeram uma descoberta curiosa. Encontraram cinzas do que parecia ter sido uma fogueira. Eles sabiam que o pai adorava acender fogueiras, então, por um momento, acreditaram que ele pudesse estar por ali, em algum lugar próximo. Quando Chris e Scott se aproximaram da fogueira, algo chamou a atenção. Entre as cinzas, havia fragmentos estranhos, pedaços brancos que pareciam ossos. Por um instante, os dois ficaram imóveis. O coração deles disparou e um silêncio pesado tomou conta do lugar. Começaram a se perguntar se aquilo que viam poderia ser os restos mortais do próprio pai. A polícia foi imediatamente chamada para investigar os ossos encontrados na fogueira. Pouco tempo depois, os restos mortais foram confirmados como sendo de Gary Ferris. A primeira hipótese levantada era de um trágico acidente. Será que Gary teria acendido uma fogueira
e de alguma forma caído nela, sendo queimado vivo. Mas para os investigadores essa teoria não fazia sentido. Durante a perícia dos ossos, uma descoberta chocante mudou completamente o rumo do caso. Dentro da caixa torácica de Gary Ferris, os peritos encontraram uma bala alojada. A partir daquele momento, a polícia sabia que não se tratava de um acidente, e sim de um homicídio. Agora, a missão dos investigadores era descobrir quem teria cometido aquele assassinato e principalmente por quê. Os investigadores começaram interrogando a família Ferris. Primeiro, eles conversaram com a esposa Melody Ferris. Melody afirmou que não ouviu nenhum som de tiro naquela noite. Segundo ela, era 4 de julho, o dia da independência, e o barulho constante dos fogos de artifícios ecoava durante o dia inteiro. Durante o interrogatório, Melody apontou o dedo para os próprios filhos. Segundo ela, Scott tinha um temperamento difícil e costumava discutir com o pai. Já Chris, o outro filho, teria problemas com dinheiro. Melody contou que ele roubava o pai com frequência. Então, você foi a última pessoa a ver Gary na quinta-feira à noite. Correto. Você ouviu tiros? Não, pois havia muito barulho de rojões e fogos de artifícios e tinha muita coisa acontecendo. O Scott é meio esquentado, ele é temperamental, não tenho dúvida, ele é muito nervoso. O Scott estava lá naquela noite. Depois ele saiu e não sei para onde ele foi. O Chris, ele dava trabalho, ele vivia roubando nosso dinheiro. A gente simplesmente não sabia mais o que fazer com ele. Depois de interrogar Melody, os investigadores interrogaram os filhos, Chris e Scott. Chris e Scott, por sua vez, negaram todas as acusações feitas pela mãe. Ambos afirmaram que não tinham nada a ver com o assassinato do pai. Eles insinuavam que talvez a própria mãe pudesse estar envolvida. Os investigadores logo se viram perdidos em meio aos interrogatórios da família. Cada um apontava o dedo para o outro, e as contradições surgiam a todo momento. Ficou claro rapidamente que aquela família não era tão unida quanto parecia. Por trás das aparências, existia um jogo de interesses, e todos, de alguma forma, queriam o que Gary tinha, o dinheiro. Após o interrogatório, a polícia decidiu vasculhar a residência dos Ferris. Durante a busca, os peritos encontraram gotas de sangue espalhadas pela casa e fragmentos de uma bala no chão. As evidências indicavam que Gary provavelmente havia sido baleado dentro da casa e que, ferido, tentou fugir em direção ao lado de fora. Melody disse que não ouviu nenhum barulho de tiro naquele dia. Mas os investigadores começaram a se perguntar: será mesmo que ela não ouviu ou apenas fingiu não ouvir? Afinal, como alguém poderia não perceber um disparo dentro da própria casa? Com isso, aumentavam as suspeitas de que Melody poderia estar envolvida. Ela também foi a última pessoa a ter visto Gary no dia 3 de julho, quando os dois jantaram juntos. A fazenda possuía um sistema de segurança por câmeras, mas a polícia descobriu algo alarmante. Scott havia apagado as gravações do dia do desaparecimento. Para os investigadores, isso era um sinal claro. Scott e Melody estavam possivelmente envolvidos no assassinato de Gary. Agora, tudo se resumia a uma questão de tempo, até que conseguissem provas suficientes para prendê-los. Melody continuava dizendo que não tinha feito nada e jogava toda a culpa principalmente em Scott. Ela disse também que estava com medo de ser a próxima vítima. A polícia não acreditava em Melody. Eles achavam que ela estava envolvida, apesar de que ela não poderia ter agido sozinha. Gary era um homem imponente, com 1,95 m de altura e mais de 130 quilos, e seria impossível para ela arrastar o corpo até a fogueira sem a ajuda de ninguém.
Em 2019, Melody foi presa e formalmente acusada de assassinar seu marido Gary Ferris. Durante a investigação, a polícia descobriu que após cometer o crime, Melody havia transportado o corpo de Gary usando um trator. Os investigadores também descobriram que Melody havia roubado uma arma da própria prima, e o calibre dessa arma era compatível com a bala encontrada no corpo de Gary. No entanto, a arma do crime nunca foi localizada. A polícia não conseguiu encontrar nada que incriminasse Scott ou que ele tivesse ajudado sua mãe, então Scott não teve nenhuma participação no crime. Em 2024, Melody foi levada a julgamento e considerada culpada pelo assassinato de Gary Ferris. Ela foi condenada à prisão perpétua, com direito a condicional somente após 30 anos. Eu escrevi uma carta e gostaria de ler ela aqui hoje. Não foi eu que fiz isso. Mas eu sei quem foi. Eu sei que foi Scott que matou o pai dele.